Janaína aqui na área. Hoje a gente vai começar aqui a live junto com a professora Janaína, tá? Então você, eu e a Janaína. O tema da live de hoje vai ser as profissões na programação. Só aguardando a Janaína entrar aqui, eu já começo aqui com vocês, tá bom? Mas e aí, vocês já responderam ali a nossa enquete? Vocês conhecem alguma profissão na programação? Conta aí pra gente aí nos comentários quem foi entrando. Conta aí de onde que vocês estão nos vendo, né? A Pro aqui tá em BH, Minas Gerais. Eu vou chamar a Janaína, ela já entrou aqui. Só um instante. Janaína, tudo bem com você? Acho que meu volume tá aqui um pouquinho baixinho, deixa eu aumentar. Fala comigo. Conseguindo me ouvir direitinho? Eu não tô te ouvindo. E agora? Consegue me ouvir? Agora eu te ouço. É microfone, né? A Cris esqueceu de ligar o microfone. Encontrei as minhas orelhas. Eu tô vendo que tá sem. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal que tá aqui na live com a gente. Prof. Janaína chegou aqui. Então, Janaína, eu tô aqui falando com o pessoal aqui, né? Que hoje a nossa live vai ser sobre profissões na programação. Mas antes da gente falar desse assunto, né? Bora se apresentar para quem está chegando aqui, né? Tá conhecendo a gente hoje. Você quer começar? Pode começar você. Eu sei que você já estava ali no início, né? Pode continuar. Pessoal, meu nome é Aline. Eu sou professora de informática e programação, tá? Sou uma das 6 super profs aqui do Esquadrão Prof. Eu estou na área de TI já há 13, 14 anos aí. Então, na verdade, eu comecei realmente fazendo estágio, né, na programação, voltada aí, então, para essa área de TI, né? E depois eu migrei para a parte dos cursos, né? Apesar de sempre estar envolvida aí na programação também, fazendo alguns freelancers também, né? Que é bem legal. E é isso, sejam todos bem-vindos. Agora a Janaína também. Eu sou uma das Janaínas, né? Lembrando que tem a outra Janaína, né? Janaína Leandro, eu sou a Janaína Silva. Eu sou professora de programação e informática, né? E a programação entrou na minha vida aí através da faculdade. Eu sou formada em engenharia aeronáutica e espaço, né? E lá eu tive esse primeiro contato, mas eu me aprofundei mais foi durante a minha pós-graduação, né? Eu fiz mestrado e doutorado e lá eu tive que desenvolver uma ferramenta computacional que ia ser implementada, na verdade é como se fosse uma rotina, né? Que ia ser implementada em um programa, o programa do meu professor, né? Que ele tinha desenvolvido. E, na verdade, lá eu programei em Fortran, que é uma linguagem mais antiga, né? Mas é muito utilizada, assim, também no meio acadêmico, científico, né? Foi assim que eu me apaixonei pela programação, quando eu desenvolvi esse programa, então. E aí, tô aí, né? Dando aula de programação, coisas que eu adoro. É muito empolgante, é muito satisfatório, né? A gente vê como que a programação a gente consegue fazer coisas incríveis e diversificadas, né? É por isso que eu gosto tanto da programação. Você pode escolher uma área que mais te agrada, não é aquela tão restrito, né? Você pode ir para a parte do design. Já tô dando spoiler, Aline, desculpa. Né? Pode ir para o design, pode criar jogos, pode criar aplicativos, e dentro dessas áreas também tem outras, né? Então, é bem diversificado, por isso que é tão apaixonante. E eu sou apaixonada, tenho certeza que você também, né, Aline? Com certeza. Né? A gente ama ensinar e ama também tecnologia, né? Sempre gosto de falar. E são suspeitos, mas é verdade, viu, gente? Quem entra, se vocês conhecem alguém, pode perguntar que realmente é assim. Com certeza. Melhor área que tem para trabalhar. Mercado super valorizado, está super aquecido, né? Então, esse é o momento. Então, assim, se alguém fala que está saturado, não acredita, porque tem vaga demais, tá? Então, a gente vai mostrar aqui que muitas vezes também a gente tem uma visão errada, né? Achando que é só uma coisa que você tem na programação. E é um leque gigantesco de oportunidades, né? Exatamente. Então, para quem está chegando
agora, muito boa noite. Nós vamos então começar aqui a falar sobre profissões na programação. Eu sou a Super Prof. Aline, estou aqui com a Super Prof. Janaína. E eu queria perguntar primeiro de onde vocês são. Conta pra gente aí nos comentários, gente. Quem já tá aí on com a gente aí, conta pra gente de onde vocês estão vendo a gente. Quais são as linguagens mais importantes? Olha, depende da sua área. Você vai ver aqui pelas nossas explicações aqui sobre as profissões, isso que vai direcionar o tipo de linguagem que você vai ter que aprender na verdade. Então, exatamente. Muito importante aí essa pergunta aí, em questão aí de linguagem. Não existe a linguagem, né? Tem as linguagens que são mais populares, mas depende do que você quer fazer na programação. Isso que vai as que são mais adequadas, dependendo do que você vai fazer, né? Sim. Até falei ali, né? Igual o meu caso ali, eu falei de Fortran, que é uma linguagem que eu também tive que trabalhar, porque era a linguagem que era utilizada no programa do meu professor, então eu resolvi continuar com ela mesmo. Mas, por exemplo, tem Python, que é para essa parte também que dá, para análise de dados, né? Tem a parte de JavaScript, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Mas não tem aquela mais importante. Pode ser que uma seja mais adequada, não é que só tem que ser aquela, mas seja mais adequada para uma determinada aplicação, tá bom? Tá, já temos aí pessoal de São João Batista, Joinville, a pessoa tá sem óculos aqui também, né? Então, tá sempre que vai estar em Joinville. Eu sou de BH, você é de onde, Janaína? Eu tô falando de Itajubá, Minas Gerais também. Estamos no mesmo estado, né, Aline? Exatamente. Você tá mais no centro, eu tô mais no sul. O mais legal também, assim, dessa modalidade de meditação online é porque a gente conhece gente do Brasil inteiro, né? Fica conectado, parece que tá pertinho. Eu acho isso aí sensacional também, né? No ensino EAD, né? No formato que a gente faz aqui no Esquadrão aqui. E com essa também troca, né? De experiências aqui, informações. Troca de cultura também, né? Sim, é muito legal. Existem alunos, assim, do Brasil inteiro. Então, a gente, ó, bacana e não tem limite geográfico. Isso é maravilhoso. A Érica tá de Portugal agora, né? Pra gente falar a nossa outra prof, Érica. Mas ninguém tá só no território brasileiro, né? Tá aí o mundo todo, isso também é verdade. Exatamente. Isso que é maravilhoso. Que a tecnologia permite também, né? Essa conexão, essa aproximação. Igual você falou, parece que a gente tá pertinho. Mas não, tá quilômetros e quilômetros de distância, né? Verdade. Mas a gente consegue se comunicar e ter essa interação. Agora me conta aqui, Janaína. Qual foi a sua experiência com a profissão na área de programação, assim? Então, eu comecei, igual eu falei, na parte, eu tive o primeiro contato, foi durante a graduação e depois na pós, e depois surgiu a oportunidade de virar professora de programação. Então, a minha parte mais experiência seria essa, né? Na parte de ensino, que a gente trabalha bastante, aprende bastante também, né, Aline? A gente fala assim, você dá aula, não, você tem que estudar para preparar material, está sempre atualizado, isso é muito importante, tá, gente? A gente sempre tem que estar ali estudando, trazendo as novas tecnologias, porque as próprias linguagens, elas se atualizam, né? Alguns códigos ficam desatualizados, e a gente sempre tem que estar ali estudando. Então, a minha experiência mais foi nessa área, né? Já saí da graduação e fui na verdade, da pós, né? E aí surgiu a oportunidade de me tornar professora, e é a minha área principal, assim, né, de atuação, mas também faz alguns trabalhos freelance, né, que também trazem essa experiência para a gente ter contato e saber o que o usuário precisa, né, por exemplo, para desenvolver um site, quais são os requisitos, o que ele espera, né, o que está ali mais em alta no mercado, então isso também é importante. Essa eu acho que resumidamente foi essa é mais resumida. Entendi. A minha experiência veio, na verdade, do curso técnico. Quando eu fui fazer o curso técnico, né, eu fui já bem direcionada pensando, quero ser programadora. Eu particularmente sim, quando eu fui estudar, né, no técnico de informática para ser programadora, eu achava que era só isso, programadora, não achava que ia fazer outra coisa. No máximo, parecia para mim, né, no início, sim, vendo de primeiro contato, que era ou a parte do hardware ou do software, né? A gente até brincava falando lá, a parte do software é a parte que você xinga e a do hardware é que você chuta, né? Tinha mesmo essa piadinha lá no curso.
E tinha bem delimitado, né, esses dois tipos aí de profissões, né, na área de TI. Então, seria ou eu trabalharia com manutenção de computadores, ou eu seria programadora. Só que à medida que a gente vai realmente entrando na área, fazendo estágio, pega para fazer um curso de especialização, uma graduação, experiência profissional principalmente, né, concorrendo a vagas mesmo no dia a dia, a gente vê que não é tão dicotômico assim, né? Você tem mais opções, igual a gente estava comentando no início. É uma gama ampla, né, de opções que a gente tem quando quer entrar na área de programação. Então, a área de programação é uma área específica da TI. Sim, mas dentro dela, programador seria muito genérico, né? Para falar, vou ser um programador. Então, a gente consegue esmiuçar isso e especializar. Eu acho isso aí sensacional, porque você não tem que saber tudo. Você pode querer se especializar, mas no finalzinho aí a gente vai explicar o saber tudo, entre aspas, né? Quem que é o saber tudo? Seria um nível, né, de programador, seria também os tipos de programador, mas nós temos as próprias profissões, né? São várias, não é só programador. Igual você tinha comentado, né? Tem aquele que se especializa em um aplicativo, jogo, ou no site, banco de dados. Então, tem os profissionais específicos para cada área. Você não tem que aprender todas as linguagens de programação. Qualquer linguagem que você aprender e for especialista, vai ter um mercado de trabalho para você dentro dessa linguagem. Então, é muito legal. Desculpa. E mesmo que você aprenda uma linguagem, né? Você tiver bem a base dessa linguagem, você consegue expandir para qualquer uma outra. Foi o meu caso, igual eu falei, né? Eu comecei com Fortran, e aí hoje eu JavaScript, Lua, Python, né? Fortran também, por quê? Porque eu tive uma base sólida. Então, a partir disso, se tornou muito mais fácil eu aprender as outras linguagens de programação e aplicar. Bem lembrado, ainda tem essa. Se você tem uma lógica computacional bem fundamentada, se você trabalha os fundamentos de programação como linguagem, para você depois aprender outra, né, se especializar em outra, é muito mais fácil. Então, o mais difícil é ter uma base bem concentrada, igual construir uma casa, né? Faz a base lá bem feita, que depois você consegue ir lá decorando sua depois casa. Depois faz puxadinho. Depois puxadinho, verdade. Gostei. Mas então, agora, pessoal, é o seguinte, a gente vai começar a falar sobre as profissões na programação. A gente vai começar a detalhar aqui. Então, aproveita, já corre aí, chama os amigos aí, os amigos que estão aí entrando na programação, tem interesse na área. Chama para ver aqui a live com a gente também aí, já coloca aqui no aviãozinho, né? Para poder compartilhar a live aí com os amigos, para eles poderem ver e não perder nada. Essa live não vai ficar salva, né, Janaína? É verdade, não vai ficar salva aqui. E por que isso é importante, essa live da gente de hoje, né? Falar sobre profissões? Porque, às vezes, as pessoas têm essa visão limitada. E às vezes só vê ali aquela parte de desenvolvimento, às vezes web. Mas eu não gosto de desenvolvimento web. Será que é só isso? Porque é uma das áreas mais aquecidas hoje. Sim. Que a gente vê falando, né? Mas você vai descobrir que não. Tem um leque de outras profissões que você pode ir para as outras áreas. É isso que a gente trouxe aqui, né? Então, é uma live muito importante. Quem sabe você estava assim meio com o pé atrás de entrar no mundo da programação, justamente por isso, porque você viu um tipo de propaganda que só falava daquilo que você talvez não tenha interesse, mas você vai descobrir que, quem sabe que você vai descobrir sua nova profissão, sua nova paixão, né? Porque tem áreas diversas aqui na parte da programação. Então, também convida, né? Quem sabe você vai transformar o futuro de alguém aí, né? Mandar, nossa, olha, que legal, gostei, eu vi aquela profissão, vou estudar um pouquinho mais, vou saber mais. E aí, quem sabe, né? Transforma também o mundo do seu amigo, de alguém que você conhece. Então, manda lá o convite, fala que está tendo aqui esse assunto super importante, né, Aline? Verdade, né? Então, gente, agora eu vou fazer mais uma pergunta para quem está aqui com a gente ao vivo. Responde aí pra gente. Se alguém perguntasse para vocês hoje sobre profissões na programação, o que vocês responderiam aí? Quais profissões vocês conhecem? Conhece alguma em específico? Conta pra gente nos comentários também. Vamos ver se alguém acerta alguma das que a gente vai falar aqui hoje, Naína. O que você acha? Você acha que eles vão falar qual aí?
Se eu falar, eles vão se né? Vamos fazer um suspense. Eu acho que é na área de desenvolvimento web. Então, eu vou falar assim, que eu acho que é mais geral, né? Eu acho que assim, é uma das mais conhecidas, né? Sim. Desenvolvimento web, talvez para trabalhar com jogo, né? Também. Pessoal dos jogos aí. JavaScript. Pode falar. Pode falar. Pode falar, JavaScript, o Arley, é uma linguagem de programação. É uma das mais utilizadas e é meio que o que a gente falou, desenvolvimento web, né? Nada, eu acho que ela é uma das linguagens mais versáteis. Não, sim, mas é que ela é uma das mais utilizadas no desenvolvimento web, é isso que eu quis dizer, assim, né? Claro que é uma das mais versáteis e uma das mais famosas, vamos dizer assim, né? Mais utilizadas, vamos dizer. Um monte de programação, né? De profissão na área de programação consegue utilizar aí essa linguagem de programação, JavaScript. Então, ela, assim, é uma das mais versáteis, das mais populares. A gente tem grandes empresas como o Facebook, o YouTube, né? Foram programados esses sites aí em JavaScript. Olha só que legal, né? Então, realmente, ela tem mais uma pegada para a web. Não é só para a web, não. Mas então, vamos desvendar então os mistérios, aí falando de alguma das profissões já. Como é que você quer começar falando aí? A visão que você... Eu contei já a minha visão, né? Que eu tinha no início do curso, Janaína. Eu, quando comecei meu curso técnico, eu achava que era só programação ou técnico de informática. Eu quero fazer uma manutenção. Você já tinha... Eu era a parte acadêmica, então, né? Assim, né? Usar programas para fazer cálculos, né? Então, acho que mais a minha visão era assim. Claro, você sabia que tinha alguém que trabalhava com sites. Né? Na programação mesmo, assim, você já conseguia imaginar mais quantidades ou você só imaginava também programadores só? Não conseguia imaginar que tinha tanta diversidade, assim. Eu conseguia imaginar macro, né? Tipo, site... Talvez naquela época não tinha tanta a questão do aplicativo. Tinha aplicativos, né? Mas não é igual hoje, que tem expansão, assim, né? Mas era mais assim, alguém cria sites, tem a parte dos programas, né? Aí eu sou mais voltada para a parte de programas, porque eu trabalhava com programas, né? Alguém desenvolveu aqueles programas para fazer os cálculos, né? Quando você teve um insight de que existiam várias profissões na programação? Na verdade, quando eu entrei para a parte de ser professora, né, igual eu falei que a gente sempre está estudando, sempre aprendendo, então foi quando realmente abriu assim, aquele leque das linguagens, de outras linguagens, a diversidade de linguagens que tem, a diversidade de profissões, a diversidade de aplicações, o que você pode fazer com linguagem de programação. Então, foi mais quando eu entrei mesmo nessa parte de dar aulas, né, de programação. Nas aulas, realmente, tinha coisas que eu não imaginava, né? Eu não tinha parado para refletir, né? Mesmo sendo da área, que era uma profissão mesmo específica. Mas a gente não consegue imaginar, né? Técnico também, quando eu fui formando ali, fazendo meus estágios, né? De estágio obrigatório, aí eu comecei a ver que não era só isso. Na metade do curso em diante, eu já vi que tinha área voltada mais para o banco de dados, tinha pessoal do desenvolvimento web, tinha um pessoal que se especializava mais. Na minha época, né? Eu tô velhinha já aqui, né? Não era nem de desenvolvimento de aplicativos, porque não tinha quando eu fiz. O desenvolvimento de aplicativos foi um curso que eu tive. Igual você falou, né? A gente tem que se atualizar, eu tive que me atualizar. O meu curso técnico era ou desktop ou web, né? Desenvolvimento pro desktop era pro computador mesmo de mesa, assim, nem tinha tantos notebooks ainda na época, né? Era computador de mesa. Por isso que chamava de desenvolvimento desktop. Nossa, a gente já faz muito tempo, viu? E aí a gente tinha lá linguagens como Delphi, por exemplo, que foi uma que eu gostei bastante, Java, né? E aí depois do Java a gente começou a ter outras linguagens também bem legais aí. E aí, então, isso daí foi me abrindo o horizonte. Já não é só programador, eu posso especializar, mas ainda era bem pequena a minha visão dentro disso aí. Mas quando você começa a dar aula mesmo, ainda mais depois que começou a vir, né, os celulares, principalmente os celulares smartphones, a evolução da tecnologia, eu acho que ela impulsionou ainda mais a programação. Eu fico me imaginando agora como vai ser daqui a alguns anos ainda, quantas profissões na área de programação não vão surgir. Porque agora a gente já tem especialista em inteligência artificial, em machine learning também, que a gente nem colocou. Sim, e outras áreas que vão surgir que a gente não faz nem ideia, né? E você sabe que
você está falando disso, a gente também não percebe. A gente trouxe essa semana agora, né? Programação em lugares inusitados. Só depois que a gente entra para essa área que a gente começa a pensar fora da caixa, né? Começa a analisar, nossa, mas ali tem programação, alguém fez isso, né? Alguém usou códigos para programar coisas que a gente às vezes no dia a dia nem imagina. Então, realmente, quando a gente entra nessa área que a gente consegue chegar a essa imensidão de aplicações que tem, né? Alguém programa as nossas máquinas, né? Também tem programação dos nossos eletrodomésticos. A gente fica muito computador e celular, mas não é só isso, né? Não sei assim, carros, né? Os carros estão cada vez mais automatizados, né? Os eletrodomésticos e tudo isso tem programação para ele funcionar, porque a gente não pensa no dia a dia, geralmente, né? A gente está na era tecnológica, né? A gente está cercado por tecnologia. Não tem, por isso que eu falei, né? Não tem como ser uma profissão que já esteja saturada, porque surge coisas o tempo inteiro, né? Segundo a lei de Gordon-Moore aí, né? Diz que a cada 18 meses a tecnologia avança, né? O processamento ele dobra, né? Em metade do tempo. Então, assim, se a gente tem tanta evolução num componente, numa tecnologia, é claro que vai ter que ter alguém que estuda isso mais a fundo, mais detalhado por outras áreas. Então, assim, vão surgir ainda bem mais profissões do que essa que a gente está falando. Já tem mais que na época que eu comecei meus estudos nessa área de TI, então imagina agora, assim, só vai crescer isso daí, com certeza. Então, essa geração que agora ia aprender novinho, a gente tem curso aqui a partir de 10 anos, né, Janaína? Então, para quem tem 10 anos vai ser o futuro Mark Zuckerberg aí, né? E, Aline, é importante falar, a gente está falando, né, às vezes a programação não serve só para você se tornar programador, né, porque ela desenvolve outras áreas importantes. Mesmo que você não queira continuar na parte de programação, se tornar um desenvolvedor, você vai desenvolver habilidades importantes que vão fazer diferença na sua carreira, né, a habilidade, por exemplo, de raciocínio lógico, que é a resolução de problemas. Você vai desenvolver foco, criatividade, disciplina, que são importantes em qualquer área, não só na área de programação. Isso que é legal também, né? Eu sempre brinco falando que a programação deveria ser obrigatória nas escolas por causa disso, né? Que ela prepara as pessoas. Ela já está dentro da grade, né? Sim, não no Brasil, né? Que eu falo no Brasil, né? Verdade. Eu acho tão importante quanto... Eu acho a programação tão importante quanto o inglês e a educação financeira. Eu acho que são fundamentais assim, para o desenvolvimento. Eu acho por isso que eu falo que deveria ser obrigatório, né? Que eu acho. Bibliotecário. Aline, você lembra daquele... Ele falou de bibliotecário, né? Você lembra daquele aplicativo da biblioteca? Eu lembrei agora, eu acho. Né? Tem um aplicativo de biblioteca, que ele é utilizado, a gente ali já é um aplicativo, utilizando, né, React Native lá para fazer esse aplicativo, que aí você escaneia o QR Code ali do aplicativo e faz toda essa interação. Então, tá vendo? Biblioteca também tem programação. Eu acho ela incrível, que ela tem tudo a ver com a área de dados dentro da programação, né? Porque a programação nada mais que isso, um tratamento de dados, que o biblioteconomia também trabalha com esse tipo de informação, né? E aí na grade do curso de biblioteconomia, inclusive, tem algumas disciplinas que tem essa pegada aí para programação, para o banco de dados, né, que é bem legal. Mas vamos ver, então, utiliza a programação. Como que a gente pega os livros? Como que ele faz, então, esse gerenciamento? Se o livro está na biblioteca, se a pessoa entregou o livro, né? Assim, então tem toda... virtuais também que a gente já tem. Sim, também, né? Eu tô pensando na parte, olha pra você, eu tô pensando na parte física e ainda tem online, né? Pra gente fazer todo esse gerenciamento. Se aquele aluno, ele é cadastrado, se ele pode pegar aquele livro, se já tem limite, se ele tá com atraso. Então, todo esse gerenciamento é feito através de um programa, né? Pode ser um aplicativo, um software que dá pra você analisar, trabalhar com esses dados aí também. Samuel, opa, Samuel! O Arlen falou aí que a gente estuda base de dados. Isso mesmo, base de dados, né? Então, o dado aí é o que porque gerencia, né? Todos esses dados, dos livros, dos funcionários que trabalham, dos alunos. Então, tem essa parte bem forte mesmo. Que a área de programação, ela não é restrita à profissão também na área de programação, né? Ela expande para todas as áreas. Hoje em dia, assim, você pode aplicar programação em qualquer área, né? Então, qualquer profissão pode ter alguma coisa aí de programação voltada para programação. E cada dia vai estar mais presente também.
Com certeza. Então, a gente vai falar agora sobre as principais carreiras na área de programação. E então aí já chama os amigos e amigas aí para poder vir para a live também com a gente. Fica aqui no aviãozinho, porque essa live não vai ficar gravada, tá bem interessante aqui. Então, bora continuar aqui. Algumas das principais são desenvolvimento de software. Eu vou só citar aqui, depois a Janaína e eu vamos falar um pouquinho de cada uma. Desenvolvimento de software, cientistas de dados, nós temos aí analista de sistemas, especialista em banco de dados, é o que a gente estava comentando agora há pouco. Nós temos também o designer de interface de usuário, experiência de usuário. Temos aí o web designer, que é o que trabalha mais com sites, né? Qual que você quer começar a falar aí, Janaína? Eu vou deixar você estrear. Pode começar. Então, desenvolvimento de software, né? Quem que faz um profissional voltado para a área de desenvolvimento de software? Ele vai ser aquele que vai trabalhar soluções em programas, né? E esses programas podem ser de vários tipos. Igual eu estava comentando, né? Na minha época era lá web ou teria que ser desktop. Hoje em dia a gente tem aplicativo web, nós temos aí os aplicativos para computador, sistema operacional, então qualquer tipo de programa entra aí no desenvolvimento. Aí o programador, né, o que a gente chama de programador, eu acho que encaixa bem no desenvolvimento de software, na verdade. E tanto para celular como para computadores, como eu disse, hoje em dia para tablets também, desenvolvimento de jogos, então é bem amplo aí. E aí, Janaína? E dentro dessa própria área de desenvolvimento de software, né, a gente tem outras áreas, como engenheiro de software, arquiteto de software, tem o que analisa o software, da parte de qualidade para testar como que está aquele software, se ele atende os requisitos, se existe algum problema, né? Então, a gente está falando da área e também dentro dessa área tem várias outras profissões. É isso que a gente está falando, né? Que uma área, ela abre, né? Primeiro, como que isso vai estar saturado no mercado só com uma que a gente falou agora, tanto de profissão. É muito. Sim. E tem a parte da documentação, que quando você faz um software, você tem que desenvolver, tem a parte do projeto, quando você inicializa, né, tem os requisitos para como que será aquele software que você precisa, e tem o desenvolvimento, como que será toda aquela parte de implementação, quais códigos, o que ele vai atender, o gerenciamento também, e depois tem a parte da documentação, quando ele estiver testado, tudo certo, também tem a parte de documentação. Alguém também vai ser responsável para escrever o que ele faz, né, explicar para o usuário. Então, tem essa parte também. Olha para você ver, são várias coisas dentro, né? Só a primeira, né, desenvolvimento de software. A gente pode também citar uma outra que também está bem alta, que é a cientista de dados. Né, cientista de dados é o profissional que ele é especialista em fazer análise de dados. Né, então, ele trabalha com essa parte de analisar tendências. Né, então, ele trabalha com os dados que são passados para ele. E aí, ele vai analisar gráficos, medidas, né, e a tendência que ele segue. Isso, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar de cientista de dados é na área financeira, de analisar o mercado. É uma parte que a gente pode citar, né? Claro, tem na parte científica que eu estava falando, que a gente pode analisar a amostra de alguma coisa, mas uma que também eu acho que pode ser bom, assim, é para quem gosta da parte financeira, analisar, por exemplo, o mercado de ações, né? Essa parte de mercado financeiro, né? Que eu queria falar a palavra. E como que é a tendência do mercado? Porque eles usam isso, né? Principalmente nas ações ali. Qual que é a tendência daquelas ações, daquela empresa de seguir? Ela vai aumentar? Ela vai diminuir? Isso pode ser feito através de análise de dados, né? Então, cientista de dados é uma área também que está muito em alta, né? Com certeza, e todas super bem remuneradas, né? Sim. Todas as áreas de eu só citei um exemplo de financeiro, né? Mas existem outras áreas também, né? Essas profissões que a gente está falando, ela também se expande para outras, né? Com certeza, dá para especializar outras aplicações. Mais, né? Com certeza. Temos também os cientistas de dados. Quem que é o cientista de dados? Ele é o profissional especialista em analisar dados, igual a Janaína está falando aí, né? Então, ele possui habilidades técnicas para resolver problemas complexos e também identificar tendências a partir de informações extraídas do seu trabalho. É bem o que a Janaína estava comentando aí também, né, Janaína? Sim.
Ele trabalha com dados, né? E a partir desse dado ele traça tendências, né? Daqueles dados, ou resultados do porquê que aconteceu aquilo, né? Alguma análise nesse sentido, não só de tendências futuras, mas também de algo que aconteceu, né? Por que aconteceu aquilo. Então, é bem grande também. Importante para a empresa também, né? Isso. Dentro dessas explicações que você deu aí também entra, eu acredito que entra um pouquinho o analista de sistemas, dentro do que você está falando. Definição aqui, é um profissional da área de TI que tem responsabilidade de analisar e projetar sistemas computacionais para atender as necessidades entre hardware, software e usuário final. Então, às vezes, nem é só a parte do software, né? Até para saber qual a melhor opção de hardware que você vai ter que usar para aquele software funcionar direito. Olha que legal. Ele tem que analisar isso também. E realizando estudos para encontrar o melhor caminho para a informação. O que é informação? O dado. Olha como é que o dado rege tudo, né? Na programação também, verdade. Você quer acrescentar alguma coisa nessa parte de analista de sistemas? Eu acho que você falou tudo, né? Tem a parte de também analista de TI, que aí já é responsável pela... É diferente, né? Analista de sistemas e analista de TI, né? Que um é responsável pela infraestrutura, ali, instalação de softwares, né? Hardwares, e o outro já é a parte de analisar e projetar esses sistemas, né? Eu acho que eu teria que acrescentar era mais isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que essa diferença dos dois realmente, né? Tem esses dois aí nos analistas aí. E também o especialista em bancos de dados. Para quem tem um pezinho na economia, eu costumo falar que eles têm uma facilidade nessa parte aí, né? Que é uma parte, de certa forma, complexa. Tem gente que chama esses especialistas de profissional da área de dados, né? Eu já vi alguns outros lugares tratando desse profissional dessa forma. Inclusive, falando que é uma área recente, né? Mas não é não, viu, gente? Isso aí, ó, é da minha época, e a área de dados não é uma área recente. Ela é muito importante. Você começou a trabalhar com programação, você está trabalhando com dados. Então, esse profissional que é especializado em dados, ele já tem, desde o começo da programação, ele é importante, que ele vai ser o responsável por organizar, por tratar esses dados, né, de forma que ele seja confiável, seguro. Né? Então, inclusive, está aqui, conhece a fundo a estrutura de um SGDB. O que é SGDB? Né? Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Ele sabe também construir os melhores mecanismos para garantir que as informações gravadas na base de dados, a base de dados aí, o Arley, que você comentou, estejam sempre íntegras, promovendo rápido acesso velocidade de acesso também é importante. Bem lembrado que eu tinha de falar disso aqui. Dos atores envolvidos aos dados, né, dos processos empresariais. Então, todas as informações têm que ser tratadas de maneira íntegra, não pode se perder, não pode se corromper, tem que ser um acesso rápido e seguro, né? Então, esse é o profissional que é responsável por isso. Vamos trazer um pouquinho, assim, você falou de modo geral, né, para prática do dia a dia, né? Por exemplo, estava falando da biblioteca de trabalho. Onde que são guardados esses dados, né? O cadastro dos alunos, o cadastro dos profissionais, o cadastro dos livros, como que isso é gerenciado, a entrada e saída, isso tudo está em um banco de dados. E tem uma pessoa que vai gerenciar, é claro que tem um software que faz o gerenciamento, né? Mas alguém vai programar, vai cuidar disso, vai verificar, dar manutenção, sim. Outro exemplo, gente, que a gente nem dá muita importância assim, que a gente está tão acostumado, login. A gente faz login, a gente insere informações da gente. E essas informações vão para algum lugar. Alguém gerencia essas informações, compara se o nosso login é o login de cadastro. Isso tudo é banco de dados. E também a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, do governo, que tem as nossas informações, né? Que a gente vai lá, coloca todas as nossas informações. Alguém gerencia esses dados. Então é dessa parte que a gente está falando, né? Banco. Olha como que é importante também, né? Nossas informações estão ali. Então, alguém tem que cuidar desses dados, analisar, filtrar e manter eles seguros e também de fácil acesso, né? Imagina se você fosse fazer login e aí aparecesse internet de escada. A Aline sabe o que eu tô falando, né, Aline? O dado vai lá, demora. Agora, internet de escada virou internet celular, né? No máximo, celular ainda é boa, mesmo. O que quer dizer, né? Tipo assim, você faz o login, manda as informações, nossa,
demora 1000 anos para essa informação. Não, tem que ser informação rápida, segura, que tem comunicação rápida entre os bancos, né? Então, é essa parte aí que a gente está falando de especialista em banco de dados, que também é muito importante. Imagina, né? Quantos softwares, quantos sites, né? Quantos sistemas utilizam, então, bancos de dados, né? Essa troca de informações. Com certeza. Aí outro que eu também tinha comentado aqui, né? O design de interface de usuário, né? User interface e o user experience, né? Que é o X lá. UI, UX designer, né? Isso, exatamente. Então, são os profissionais que são aqueles que são ocupados na interface do usuário e a experiência do usuário, né? Então, principalmente agora com os aplicativos, eu acho, aplicativo e site principalmente, né? Tem mais essa preocupação. Mas sem qualquer programa que a gente cria, ele tem que ter essa visão, né, da experiência do usuário, da interface gráfica, voltada para essa experiência, né, para ela ser agradável, para ela ser funcional, ser agradável também, bonita, né, mesmo que você vê. Então, é a combinação de cores, é o tamanho do botão lá no aplicativo. Na verdade, aqui... Isso, né? responsivo, gente, explica o que é responsivo, para às vezes as pessoas não conhecem essa palavra. Deixa eu só fazer uma brincadeira. Quando os meus alunos, eu vou explicar responsividade, eu falo assim, o que é responsividade? Eles sempre brincam. Responsabilidade, eu não sei porque que eles cismam com essa palavra. Explica aí, não é responsabilidade, se tiver algum aluno da PUC aí, tá? Não é. Eles sempre falam brincando. Então, o responsivo, né, quando a gente fala em responsivo, quer dizer que ele vai ser compatível a qualquer tipo de dispositivo que você vai usar, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter uma experiência agradável, né, e ser funcional, estar bem enquadrado num celular, num notebook, num tablet, na Smart TV lá. 3 telas, né? Qualquer tela que você tiver tem que estar bem disposto, tanto os elementos, né, quanto as funcionalidades. Então, isso às vezes vai influenciar aonde ele fica disposto na tela, né? Pode influenciar no tamanho também. E o programador que tem esse foco, né, ele vai, às vezes, trabalhar bastante com Bootstrap, quando é mais do lado web, mexe muito com Bootstrap, né, para poder trabalhar essa responsividade. O React Native também aí, eu acho que também tem muito essa pegada, né, de deixar leve e responsivo. Acho que, assim, quem quer trabalhar nessa área, eu acho que são 2 coisas assim, que são fundamentais de focar, né, já que a gente tá também. A parte de desenvolvimento UI UX, na verdade a gente fala UI UX, mas são 2, né? São diferentes profissões. É porque no Brasil geralmente eles juntam as 2 em uma só, né? Mas é aquilo que a Aline explicou, né? E o UI, que é interface, né? Então ele vai preocupar ali com aquela parte das cores, o aplicativo dos tamanhos, né? De ser agradável visualmente, porque eles estudam essa parte, né? Porque as cores influenciam naquilo que a gente vai sentir em relação, né? Então ele preocupa com essa parte toda do design ali, né? Com o usuário. E já a experiência é quão fácil, por exemplo, é utilizar aquele aplicativo. Então ele vai trabalhar na parte de pesquisar, ele vai se colocar no lugar do usuário, né? Para garantir que aquela aplicação vai ser boa para o usuário. Porque imagina, você não vai querer. Eu não sei se vocês já passaram por experiência de baixar um aplicativo e ele ser difícil de você entender. Você não sabe onde você tem que clicar, onde você vai ter que mexer, o que você vai ter que fazer. Então, se você tiver um aplicativo desse... Tem um tutorial no jogo, a gente fica assim, o que eu faço? Sim, né? Exatamente. Essa é a parte da experiência, né? Se você colocar no lugar do usuário, ele vai entender isso aqui, ele vai conseguir utilizar bem. Então, é uma parte, assim, não é tão aprofundada em programação, né, Aline? Ele outras ferramentas, né, ali, mais Figma, vamos dizer assim, a parte de experiência, pesquisar o usuário, ele fica fazendo testes continuamente, né, para ver se está bem. Essa é a parte com menos programação, vamos dizer assim, mas é muito fundamental
para a parte de programação também. Você vai trabalhar com time, bastante com time de desenvolvimento, né? E você vai ter que ter essa noção, porque senão você vai colocar coisas impossíveis para o desenvolvedor fazer. Então você tem que ter essa noção também de programação. Será que isso aqui que eu estou querendo colocar no site, no aplicativo, é possível de programar? Que tem essa neguinha, vamos dizer assim, né, Aline? É como se fosse o arquiteto e o engenheiro, né? Não sei se você sabe. O caminho que ele vai, que o usuário vai seguir, né? O fluxo do aplicativo, do jogo, do site, esse fluxo, esse caminho todo que o usuário faz, também são esses profissionais que determinam, né? Eles pensam. E aí a programação vai se tornar muito mais rápida também. Então facilita o serviço do programador quando ele pensa primeiro no protótipo, né? Para depois desenvolver, ou se tem alguém que é especializado nisso, como esses profissionais, para poder desenvolver isso, faz parte também da documentação do software aí, né, que vai ser desenvolvido. Vai ser muito útil. Isso está presente em todas as áreas, se a gente pensar, né? Você falou sites, jogos também, se imaginar a parte de interface do usuário ali, sites, aplicativos, então você aplica isso em tudo também. É uma ótima profissão também, né? Para as pessoas quiserem. Gosta dessa parte, é o que eu falei, né? Às vezes você não gosta de uma área, mas tem gente que gosta dessa parte mais de criatividade, vamos dizer assim, né? Essa é uma ótima área para você ir também. Você trabalha sozinho, você tem que ter experiência nessa área também, né? Não é só a programação, tem que saber essas partes também. Inclusive, a gente aborda sobre isso nas aulas, sim, né? Que é bem legal também. Não, mas igual eu falei, né? Mesmo que você vá para essa... Desculpa. A gente, às vezes, estuda só a linguagem de programação, pensa que é só fazer código. E não é só fazer código, tem muita coisa por trás, né? Então, assim, tem muito conteúdo na internet que vocês acham sobre qualquer linguagem de programação. Mas, às vezes, uma orientação de um detalhe, assim, que às vezes a gente não tem esse insight sozinho. Eu aprendi isso porque foi na minha prática, alguém me explicou. Me orientou como se fosse um mentor, igual a gente faz com os nossos alunos. Mas se fosse para eu aprender isso por livre e espontânea vontade, na época que eu estava começando programação, eu só preocupava com a lógica. Eu não preocupava com a estética. Gente, eu pego as minhas primeiras, nos primeiros desenvolvimentos, na parte do design, meu primeiro site. Socorro, deu vontade de sair gritando e falar, gente, eu não fiz isso não, feio demais. Aí a gente vê, por exemplo, a produção do site que foi feita aqui com a colaboração de todos os professores, né? Então, o nosso site a gente vê hoje dá muito orgulho de ver a própria evolução da gente ao longo do caminho. Então, mesmo um profissional também especializado, ele vai ter essa evolução, né? E é muito legal, porque às vezes você tem alguém que seja especializado nisso, ele vai fazer isso direcionado muito mais rápido do que você aprendendo como programador, né? Que às vezes está tão pegado no código, mas que tem essa parte que também faz parte da profissão de programador, né? Sim, quando a gente está aprendendo, é importante conhecer essas duas áreas, né? Claro que depois se você vai se especializar. Se você for entrar numa empresa, você ou vai ser lá para a parte, né, dessa parte visual, UI, UX, design, ou você vai para a parte de desenvolvimento, que vai trabalhar com código. Mas, igual eu falei nisso, você tem que ter pelo menos a noção, porque vocês vão conversar entre vocês. Então, se um não sabe o que o outro faz, não entende um pouquinho o trabalho do outro, vai se tornar muito difícil. Então, se você quer entrar para essa área também, você tem que saber, igual a Aline falou, um pouquinho de cada, né? Claro que você vai se especializar ali, mas você também tem que ter um pouquinho de noção do outro também. Eu acho que a gente já pode até falar da próxima, que é desenvolvedor web, né? Que é ligada. Apesar que o UI UX, como a gente falou, também pode ser para aplicativos, né? Mas tem essa parte aí que eles vão conversar, que a gente está falando agora de desenvolvimento web. Quer falar um pouquinho? Olha, eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu tive. Era um negócio que me deixou assim, eu não quero ser desenvolvedor web de jeito nenhum. Paguei língua, né? Mas por que eu tinha essa restrição? Na minha época era um tal de... Eu acredito que muitos homens também deixaram de fazer o desenvolvimento web pelo mesmo motivo que são da minha época, né? De curso lá. Desenvolvimento web é coisa de mulher. Você já ouviu isso? Não. Na minha época tinha isso tudo certo. Desenvolvimento web é coisa de mulher. Por que eles falavam? Porque quem fazia o desenvolvimento web, o web designer, era a pessoa que tinha mais essa preocupação com a experiência de usuário. Web designer, né? Que é que a gente chama hoje. E aí,
depois que eu fui estudando, eu fui ver, ainda bem que hoje em dia não tem muito isso, né? Acabou essa coisa, assim, essa ideia totalmente obsoleta, ultrapassada, e não tem nada a ver, não tem essa profissão é só de mulher e essa daqui é só de homem, não existe isso, né? Qualquer gênero aí pode ser o que quiser na programação. Não carrega peso para tem questão física, né? E totalmente intelectual, depende do que você quer especializar mesmo. E o web designer é uma área assim, super legal, que já teve um pouco desse tipo de preconceito no início, bem no começo, lá para os anos 2000, né, e pouquinho, tinha muito essa visão. Hoje em dia não tem tanto, ainda bem, por causa justamente essa valorização, né, da experiência do usuário e do trabalho com interface gráfica mesmo aí. Então, isso aí foi uma evolução bem grande. É aquele profissional que se especializa na criação de sites, né? Acho que pode resumir assim, né? Sim. O desenvolvedor web é a parte dos códigos. O desenvolvedor web é que assim, o web design, que a gente estava falando, que é essa parte mais de interface, ele vai fazer ali o protótipo, né? O que ele quer colocar, a imagem aqui, o botão ali, e vai passar esse projeto, essa parte visual, para o desenvolvedor web. E ele vai transformar isso, então, em código, né? Ele vai, então, usar essa parte da programação para transformar aquilo que foi projetado em algo, né, ali no seu site, né? E eu confesso para você, Aline, você falou aí do desenvolvedor, de ser desenvolvedor web, eu também larguei língua, né? Quando eu cansei, eu tô sendo necessário, não quero. Eu deixei essa parte de desenvolvimento web, né? De sites, assim. Mas, gente, quando eu comecei, nossa, igual eu falei, como que incrível! Gente, nossa, coloca esse código, olha o que ele faz, ele coloca essa imagem aqui, eu consigo manipular onde vai ficar as informações, eu consigo pegar dados, eu consigo mostrar algo na tela. Gente, isso é maravilhoso. Eu tinha esse preconceito, né? Eu queimei a minha língua igual você também, tá, Aline? O desenvolvimento web, que não trabalha necessariamente com a linguagem de programação, mexe só com a parte de linguagem de marcação e estilo, né, com HTML e CSS, eu acho que essa parte, para quem não quer mexer tanto com a lógica de programação, é uma área muito legal para você especializar. Sim. Que a gente já vai falar daqui a pouco o que é essa parte, né? Só fazer o HTML e CSS, você não vai destacar tanto no mercado. Aí foi o que a Janaína falou. Aí é legal ver um Python, é legal você estudar um JavaScript, que são as linguagens mais populares, né? Claro que elas são as mais populares. Vai ter uma procura maior no mercado. Se você está querendo entrar rápido no mercado, talvez sejam linguagens fáceis e que vale a pena você investir. Olha, eu acho que tem várias outras. Eu só queria fazer assim, porque às vezes assim, as pessoas que estão aqui na live, às vezes eles não têm noção o que seria HTML, CSS e JavaScript, né? Então vamos fazer uma breve apresentação aqui. É utilizado para desenvolvimento web, exceto JavaScript, né? Então, HTML, para quem não sabe, é a parte estrutural do seu site, é aquilo que você vê na tela, então é um título, é uma imagem, isso você trabalha no HTML, inserir essas informações, tá? CSS é a parte bonitinha, é a visual, você vai trabalhar com a parte visual, então você vai inserir cores, né? Vai dimensionar para ficar bonito, e a Aline vai explicar o JavaScript para vocês, né? JavaScript, então, se a gente fosse pensar, né, o HTML como um esqueleto do corpo humano, né? O CSS, ele seria tipo a roupa, né? A pele. E o JavaScript são as articulações, né? Ele que vai trazer interatividade para o site. Então, a função do botão, quando eu clicar no botão, ele fazer executar uma ação. É isso que o JavaScript vai fazer. Já que você estava falando de humano, né, corpo, esqueleto, JavaScript é como se fosse correr, falar, comer, né, essas funcionalidades, ações. Eu gosto mais de fazer a questão de, o músculo, é o que faz a ação, né? Sim, faz ação, tá? Então é assim... Meus alunos costumam guardar bem essa parte aí, de falar que é o músculo mesmo, né? São as juntas, é o que move, né? Mas aí vai desencadear a grosso modo, tipo assim, só para explicar para quem, né, não tem essa parte, não conhece muito ainda essa denominação. Às vezes alguém que está aqui na live, né, que nunca ouviu falar, então, uma breve explicação. Manda aqui nos comentários. Verdade. Olha, o que é isso que vocês estão falando aí? É grego? Não estou entendendo. Que palavra é essa? Explica aí. Porque às vezes a gente aqui conversando é tão natural pra gente, né? A gente tenta, né? Igual eu falei, não, peraí, vamos explicar. Mas, se vocês ficarem com dúvida, manda aqui pra gente, tá?
Arlen, nossa live não vai ficar gravada, mas na semana que vem, eu já vou dando spoiler, a gente vai ter lá no YouTube a nossa live que vai falar sobre mercado de trabalho na programação. Então, acaba pegando um pouquinho desses assuntos. E a live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, continua seguindo aqui, vai ter muita coisa, tem muito conteúdo aí também. No feed chegou hoje aqui no perfil. Depois você confere lá no feed, no Reels. Tem muito conteúdo aqui que fala de programação. E para quem quer aí se aprofundar na área com a gente, nós somos 6 professoras dessa área de programação, embora a gente também dê aula em outros conteúdos de especialização de cada professor, mas todos nós damos aulas de programação aqui. E do zero até o mais avançado. A gente iniciou aí com módulos de introdução à programação, que é o módulo 1, que vai trabalhar aí lógica e fundamentos básicos da programação. A base, né? E essa base que a gente todos vão precisar. E depois disso, vem a trilha que vocês vão escolher. Então, esse primeiro módulo que a gente estruturou ele, nós pensamos ele de uma forma, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, eu garanto. Nem a mentoria, o curso mentorado do jeito que a gente fez, com todo o material selecionado, metodologia própria, todo o material didático desenvolvido por nós. Então, é para realmente... Baseado na nossa experiência, que a gente sabe o que precisa aprender, né? Atual, com as linguagens mais atuais do mercado, tá? Idade a partir de 10 anos. Então, para quem tem aí criança, pré-adolescente, adolescente, não tem um curso mentorado ao vivo individual igual o nosso. Não existe. Podem procurar em qualquer lugar. Não existe. No máximo, assim, adolescente talvez consiga, mas assim, é uma proposta totalmente diferente da nossa. Não é uma aula 100% ao vivo igual a nossa. Um acompanhamento Todas as aulas são. Então, isso assim, que é importante falar, né? Super grande. E aí, qual que é a vantagem disso? Vocês viram aí que às vezes é difícil de você saber para qual profissão você vai ter que estudar qual linguagem de programação. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer entrar na área de programação é: leia a respeito. Vê com o que você se identifica. Por exemplo, vamos supor que você quer ser um desenvolvedor de jogos. É uma das profissões que a gente estudou aqui, eu e a Janaína estudamos. Então, para quem quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, talvez uma trilha legal aqui, por exemplo, para o nosso curso, que seria ou seguir no JavaScript para desenvolvimento de jogos, ou ir para o Roblox aprendendo Lua. Lua é uma linguagem de programação leve e criada justamente com foco para os jogos. Então, é muito usada para o desenvolvimento de jogos também. Então, assim, tem essas duas trilhas para seguir, com JavaScript ou com Roblox, utilizando aí a linguagem de programação Lua. Ah, mas eu quero trabalhar com aplicativo. Para quem vai trabalhar com aplicativo, a gente vai dar uma outra trilha de aprendizado. Todas têm o mesmo começo. Vocês, assim, importante, vocês vão sair do mesmo lugar, que é o módulo 1, para você aprender a base. Isso. Mas a partir do que você quer fazer, você vai escolher. Ah, eu quero ser um desenvolvedor de aplicativo. O que eu tenho que estudar? Você vai ser desenvolvedor de que tipo de aplicativo? Vai ser Android, vai ser iOS, vai ser os dois? Aí você vai ter que aprender, por exemplo, React Native, igual a Janaína comentou. O JavaScript é uma ótima opção também para você fazer várias coisas. Então, assim, Python também, né? Você pode trabalhar com Python para fazer a parte dos aplicativos web e o back-end dele. Então, assim, daqui a pouco a gente vai falar que é back-end. Chega de sua aí. Mas eu acho que, assim, as principais carreiras na área de programação, acho que já deu para dar uma luz. Sim. Eu acho que a gente poderia falar um pouco. A gente falou, acho que brevemente, desenvolvimento web, que tem essa parte também. A gente falou, desculpa, desenvolvimento web não, desenvolvimento de aplicativos, que também é uma outra área muito aquecida, né? A Aline falou um pouquinho, né, de React Native. Você tem que aprender. JavaScript, não tem como aprender React Native se você não tem a base de JavaScript, né? Sim. E então é uma outra carreira também que você pode, que tem muito mercado também, que é o desenvolvimento de aplicativos. Gente, só vocês imaginarem. Quantos aplicativos são desenvolvidos todos os dias? As empresas precisam dessa parte, não só desenvolver, mas também manter, atualizar, né, os aplicativos, o que já tem. Então... de novo, Naina.
Conta pra gente nos comentários quantos aplicativos vocês têm no celular de vocês. É verdade. Olha para você ver, é uma área também. No celular de vocês, quantos vocês têm? Vai ser muito. Meu celular já não tem nem espaço pra falar nada. E cada dia mais, né? Você vai usar o banco, tem aplicativo do banco, Sim. né? Aplicativo para pedir comida, aplicativo para sair de carro, né? Então tem vários, né? Aplicativo para loja também. Verdade. Então são vários e vários, né? Então isso, imagina o tanto de lojas que precisa, de tantos de profissionais que precisa e coisas que a gente ainda nem imaginou. Quem sabe você aí vai ser um que vai desenvolver algo que vai revolucionar, como foi o iFood, como foi o Uber que revolucionou. E há pouco tempo, gente, vamos falar a verdade. Foi agora que isso foi desenvolvido. E a gente fica imaginando assim, como não existia isso antes? Às vezes você também tem uma ideia aí que vai assim, ó, mudar o mundo, e as pessoas pensam, gente, como que eu não pensei nisso? É algo tão óbvio, né? Assim. Tem muita coisa. Agora a gente vai falar sobre tipos de só para finalizar aqui, Aline, só pedir para as pessoas, porque assim, a gente resolveu falar de algumas, tem várias, né? Tem, por exemplo, a parte de desenvolvimento de jogos, viu, gente? Tem bastante área também. Desculpa vocês que eu vou ter que mexer aqui também no celular por causa da bateria, tá acabando. O desenvolvimento de jogos tem uma parte muito grande. Você vai trabalhar com a parte de criar os personagens, a parte de design do personagem, né? Você tem a parte, por exemplo, se você quiser trabalhar com som. Então, tem várias. A gente trouxe só algumas hoje, né, Aline? Mas a gente pode fazer depois, qualquer coisa, uma live para completar, né? Isso, a gente como aqui foram. Essas são as principais, mas existem várias. Tenha em mente isso, que vai procurando. Dentro do que você está buscando, as próprias coisas que você usa, que você tem interesse, você vai acabar achando naquela área, aquela profissão, com certeza existe, né? Se você pensou naquilo, com certeza existe. Pesquisa lá na internet, lá, vocês vão achar o Google responde muita coisa. Pergunta pra gente, manda no direct, manda aí nos comentários, interajam com a gente também vai tirar muitas dúvidas, né, Janaína? Também é uma forma de vocês acompanharem aí, pode interagir, pode perguntar, que é um prazer a gente também orientar essas coisas, essas dúvidas de ou vocês. Alguma live que vocês tenham interesse, algum assunto, né? Manda lá pra gente também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? A gente traz aqui também, tá bom? Verdade. Então agora a gente vai passar para os tipos de programador, né? Será que existem tipos de programador? O que vocês acham, né? Tem diferença aí? Existe tipo de programador? Coloca a gente aí nos comentários. E aí, vocês acham que são todos iguais ou existem tipos de programadores diferentes? Existem só profissões diferentes ou tem tipos de programadores também? A gente não está falando das profissões, tá, gente? A gente vai falar outro assunto. A gente já falou, mas dentro dessas não é programador de desenvolvimento web, não é programador de aplicativo, a gente está falando de outra coisa agora. Existem tipos, será? Igual a gente tem estagiário, será que existe alguma outra coisa, tipo estagiário, profissional? Será que existe alguma coisa assim na programação também? E Janaína, existe? Como é que é a divisão aí de tipos de programador? Conta pra gente. Você está falando a parte de tipos que eu vou trabalhar com a parte visual, a parte por trás? É essa parte que você está querendo que eu explique? Ou a parte tem três tipos de programador. Que trabalha com... Qual que se identifica primeiro? Por quê? Conta pra gente. Eu gosto mais do front-end e back-end, eu gosto das duas. Então você é uma full stack. Na verdade, se fosse olhar, é por esse lado, nem assim, né? Verdade, eu sou a terceira. Então a gente acabou falando o que é, né? São as três. Justamente, front-end, back-end e o full stack, né? Mas o que faz cada um desses tipos? Vocês sabem? Alguém sabe dizer o que seria front-end? Back-end? Já ouviram essas palavras por aí? Vou falar disso aí agora. Então, quem tá gostando aí da live, manda aí uma reação. Coloca um foguinho, manda um gente, vocês estão acordados? Então, o Arlen tá ali. Tá super participativo o Arlen. Vamos seguir ele aí pra gente poder deixar bem legal, bem interativa a live mesmo. Essas contribuições são muito importantes pra gente, tá?
Mas então, esses 3 níveis de programador, você quer falar sobre algum deles? Pode falar você, se você quiser começar. Deixa eu ver como que eu defino esses 3. É o front-end, né? É aquele que tá... Eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo dar para os meus alunos aqui, né? Porque o front-end, o back-end e o full stack. Imaginem que vocês têm um tapete. Vocês vão fazer um tapete. A parte bonita do tapete, que é a parte de cima que você mostra para a pessoa, né? É a parte do front-end, é o que você está vendo, a parte de fora, a parte mais bonita. Já o back-end é o que está por trás disso, né? Então, o profissional que é o tipo, né, de profissional que trabalha com back-end, ele é como se fosse aquele avesso do tapete, né? Ele faz o avesso. É o que fica por trás daquela coisa toda bonita que vocês estão vendo. E o full stack, né? Full completo, né? Então é o que faz tudo, né? Isso. É o tapete inteiro. Pois é, eu gosto de explicar com o tapetinho, porque a gente consegue imaginar bem, né? O tapete completo, o tapete inteiro, igual você falou. Como é que Sim, você explicar isso aí? Não, eu adorei. Eu hoje não vou nem tentar colocar outro exemplo, que eu adorei o que você falou aí, né? Mas o front-end é aquele que trabalha ali com a parte que interage com o usuário. Ele está mais nessa parte aqui da frente, né? Que a gente estava comentando lá no início, né? Do UI design, lá, UI, UX design. Ele trabalha mais com essa parte aqui. A interação, onde eu vou colocar a imagem, né? Interage bastante com o web designer, né? Então, essa parte que é do front-end. Já o back-end é o que vai ali trabalhar com os dados, dar mais funcionalidades mais avançadas para o site. Por exemplo, a gente está falando de site, né? Então ele vai trazer essas funcionalidades que são mais avançadas, né? Interação de dados, ao que está por trás. É o que o usuário não vai ver. É o que está por trás, né? Você já viu aqueles fios ali que a gente vê muitas partes de TI, né? Que tá bonitinho, mas embaixo tá aquele monte de fio, né? Seria mais ou menos isso. Quem vai trabalhar é aquilo que você não vê, é aquele que tá trabalhando para tudo funcionar direitinho, né? Tá com dado aqui, todo mundo conversando. Então, é o back-end. E o full stack é aquele que vai trabalhar nos dois. Ele entende tanto da parte de front-end quanto da parte de back-end. Ele é um completo, vamos dizer assim, né? Ele entende um pouquinho de cada, tá? Essas outras que a gente falou, front-end, back-end, a pessoa é mais especialista, né? Ela é mais aprofundada, e já o full stack, ele conversa nas duas áreas, tá? Tem um pezinho em cada, o pezinho esquerdo em um, o pezinho direito em outro. E o que a gente ensina aqui, né? O que você quiser. Se você quiser especializar aqui em front-end, tem as trilhas que dá para você se aprofundar. Se você quer especializar com o back-end, também você vai ter. A gente vai ter, ó, já vou lá na frente, né? Por exemplo, aqui a gente trabalha com banco de dados. A gente tem lá na frente, não vai ser lançado agora, né? Mas lá na frente vai ter, né, ali o curso de banco de dados que vai trabalhar, que o back-end trabalha também. E o full stack, quem for seguir aí, dá para fazer tudo também. Dá para ser um programador aí full stack tranquilo, com os conteúdos que a gente vai ter aqui. A trilha toda, né? Isso, a trilha toda. Então, a gente está começando aí. A gente já lançou o módulo 1, mas aí quem for continuando aí pode se tornar um full stack aí tranquilamente. Então agora vamos passar para os níveis de programador, né? Então, além de ter das principais carreiras, nós temos os tipos de programador, nós também temos os níveis de programador, né? E eles são 3 também, né? Quais são eles? Alguém sabe? Coloca nos comentários. Quais são os níveis de programador? Você sabe? Vamos ver se alguém responde aí, Janaína. Quais são os Hoje a gente teve uma participação especial aqui do Kit. Ele veio dar um oi. Mas então, vamos ver. E aí, gente? Alguém que sabe quais são os níveis de programador? Já falei, ó. São 3. Vamos falar quais são, então, Janaína, para o pessoal conhecer? Sim, pode falar. Você quer que eu fale ou você fala? Primeiro me fala, qual deles você acredita que é o seu nível de programadora? É que sim, a gente vai explicar por que classifica cada um. Então eu prefiro depois que a gente for falar classificar, porque assim,
É, é que depende, né, de qual área que eu estou falando, qual linguagem que eu falei que eu programo em algumas. Então, depende disso também, né? Se for por tempo, já estou há bastante tempo nessa parte. Aí já estou até falando um dos requisitos, né, Aline, que é. Então, ó, só para explicar para vocês, gente. Os 3 níveis são júnior, pleno e sênior. Você quer começar explicando, Aline, a diferença entre cada uma? Olha, eu vou falar assim, a experiência mesmo. Tentar fazer um resumão, igual eu fiz no tapete, né? O Juninho. Eu gosto dessas coisas. Gente, a gente, como professora, a gente trabalha também com a parte de crianças, então a gente tenta essas explicações lúdicas que servem para todo mundo, porque a gente consegue fazer associações, né? Essas associações simples, igual foi do tapete, a gente grava muito mais do que passar uma parte técnica aqui, explicar tudo daquele jeitinho técnico. Para adultos, não é só para criança. Sim, não, mas é isso que eu tô falando, essas formas lúdicas de ensinar, né? Serve para todo mundo. Porque a gente já traz isso, né? Isso, porque, por exemplo, um grande diferencial que a gente tem aqui antes de falar, então, de responder isso aí, que a gente tem aqui no Esquadrão Prof. A gente não é só programadora, a gente também é professora mesmo, formada em áreas de formação, né? Mesmo que sejam especializações na docência. Então, é um grande diferencial, porque geralmente você tem muito programador que dá aula, mas ele não tem didática. São poucos os professores que eu falo assim, nossa, eu conheço alguns aí que são maravilhosos, né? Os cursos são incríveis, inclusive já estudei com alguns. Mas eu vejo muita gente aí dando cursos, né, mentorias de programação e não tem didática nenhuma. Isso faz todo o diferencial, né, Aline? Na faculdade, mesmo na faculdade, curso técnico, pessoas que tanto ou tinham muita didática e não tinham conhecimento técnico, ou que tinham muito conhecimento técnico e não têm didática. E isso na área de educação é uma coisa, assim, bem complexa, ainda mais no ensino de programação. Então, isso pode fazer todo o diferencial de você continuar ou não, viu, gente? Às vezes a gente não dá importância nisso, mas ter alguém que tem uma boa didática, que vai te ajudar, te ensinar ali de uma forma que você vai entender, ter paciência também, né? Tem gente que explica uma vez, explicou duas, já tá por aqui, né? Não, então, pessoa que te explica de maneiras diferentes, até você entender, isso faz toda a diferença. Trazer para a sua realidade, para coisas que você gosta, que a gente faz isso muito aqui, né, Aline? Tentar personalizar para o aluno, entender? Isso faz toda a diferença, tá, gente? No seu aprendizado. Você aprende com muito mais gosto, o ensino fica retido, né, o aprendizado ali. Então, isso pode ser, às vezes a pessoa já tentou programar, aprender programação e achou chato, desistiu, porque talvez não teve alguém que acompanhou ali, que teve esse cuidado para te ensinar, realmente preocupado com você aprender e te explicar, igual eu falei, né? Às vezes a gente explica 2, 3 vezes, né, Aline? Expliquei de uma vez, não entendeu? Vou explicar de outra maneira, não entendeu? Vou explicar com outro exemplo, né? Eu sempre faço isso com os meus alunos ali, até o que eu quero que eles entendam. De aprendizagem. Então, assim, a gente tem bem estratégia de aprendizagem aqui. Então, essa formação pedagógica é muito importante para a proposta que a gente traz aqui no Esquadrão Profs, né? E aí, isso acaba influenciando um pouquinho no nosso próprio nível também de programadoras, né? De certa forma. Eu não vou ser modesto, não, mas porque apesar de eu ter uma experiência de 14 anos na área de TI, inclusive um pouquinho não, bastante, né, com a programação, como freelancer e tal, o que acontece? No Juninho lá, né, o que acontece com ele? Ele é um profissional que está entrando no mercado de trabalho. Eu, Aline, não considero como entrando hoje. Eu tenho uma experiência. E eu acredito que você também tem uma experiência nova no que eu conheço, né? Então, eu não te classificaria nem como eu também não. Eu acredito que eu ficaria entre o pleno e o sênior, mas eu não gosto de me categorizar particularmente como sênior, porque a parte da gestão da TI que o sênior faz, esse treinamento, eu não tenho tanta experiência nisso. Eu estou fazendo uma formação acadêmica para eu me profissionalizar como uma sênior daqui a um tempo, né? Então, eu estou pegando a experiência para sair do pleno para o sênior. Eu me considero como pleno. O que é o pleno? É aquele que já tem um domínio com linguagem de programação, pode ser
uma, várias, né? E depende do qual que é o seu foco, né? Entre aquelas, qual carreira que você está seguindo? Pode ser júnior em uma carreira, pleno em outra e sênior em outra. Por que não? Você pode ser Sim. especializado em alguma coisa, né? Então, Você pode ter seguido uma carreira e começado de outra. Começado outra, por isso que ela está falando. Empresa que você está trabalhando, mas assim, questão de nível de conhecimento que eu estou falando, se eu fosse categorizar, né? Mas aí, muitas vezes também eu vejo pessoas que não têm tanta experiência e não têm uma vaga de sênior por falta de profissionais sênior. Ou vai para o pleno em vez de full etapa, né? Não tem tanta experiência com nem estágio, às vezes, foi direto para o pleno. Por que foi direto para o pleno? Porque já domina uma linguagem de programação. Às vezes você não tem experiência profissional, mas você... É bem complexo isso dos níveis, né? Sim. Você tem um domínio já, você fez muitos projetos, você participou de muitos workshops, você fez alguns bootcamps, alguma coisa assim. Exatamente. Isso te classifica como pleno. Você tem um domínio, né? E não precisa ser várias linguagens, pode ser uma. Às vezes você é um especialista em JavaScript. Tem problema nenhum. Você sabe só JavaScript, tem problema nenhum. Vai ter mercado para você, pode ter certeza. Eu fiz lá HTML, CSS, JavaScript, React Native. Foram as linguagens que a gente comentou aqui, né? Então, você vai ter vaga aí, você pode ser tanto júnior, sênior, pleno, vai depender do tanto que você já se envolver com algum projeto, o que a vaga está te pedindo para ter esse nível, né? Qual que é a sua concorrência? Então, acho que isso tudo muda. Para mim, eu acho que eu tô no meio termo. E você? Sim, é que eu fujo um pouquinho de rótulos, né? Por isso que eu meio que me esquivo um pouquinho assim. Mas, eu concordo com você, né? É porque, assim, é muito complexo, viu, gente? É claro que o júnior, eu acho que é um dos mais bem definidos, né, Aline? Que a gente pode falar, assim, o júnior, né? É iniciante, porque... né? O júnior é isso. É que a gente precisa da mãozinha, né? É tipo assim, só explicar assim, de um modo geral, que a gente vê, né? Que é a classificação que as pessoas geralmente dão. O júnior, por exemplo, é quem tá ali, começou agora, tem até mais ou menos 3 anos de experiência. Isso é normal, tá, gente? É o que o pessoal coloca, mas não significa que você tem que ficar 3 anos, porque a programação é uma das carreiras, das poucas que você sobe assim de uma maneira extraordinária. Depende de você, que é o que a Aline estava falando ali, dos projetos, tá? Então, é só a classificação que o mercado dá, não significa que você vai ter que gastar 3 anos para subir de nível, tá? Você, geralmente, dependendo do seu desempenho, do seu esforço, você sobe bem antes, tá? Igual a Aline falou, o júnior é aquela pessoa que está iniciando, então ele tem pouco conhecimento, né? Ele vai precisar de alguém supervisionar, que são os outros, né? Os outros que estão no nível superior, supervisionar os trabalhos. Então, ele vai fazer atividades, projetos mais simples, a parte mais simples do projeto, para ele começar, para ele entender como que funciona a equipe. Não vai apagar banco de dados sem poder, né? Porque só sempre brinca, né? Júnior ainda apaga as coisas aí que não podem, né? Empresa. Então, é isso, tá, gente? Júnior. O próximo nível depois do júnior é o pleno, né? Então, você já ali subiu um pouquinho, você fez projetos no júnior, você já teve experiência, então você sobe ali para o programador pleno, que é mais ou menos a média ali de 5 anos como pleno. Eu estou falando só a média, tá, gente? Igual eu falei, depende dos seus projetos. Aí você já começa a fazer ali projetos um pouco mais complexos ali, você já consegue desenvolver algum sistema sozinho. Não precisa de um coleguinha ficar ali do seu ladinho, né, supervisionando todo o seu trabalho. Então, essa é a parte do pleno, né? Então, ele já tem mais responsabilidade, ele pega projetos mais complexos, assume mais responsabilidades, né, na sua profissão. Já o sênior é alguém que já está lá, mais ou menos, no topo da carreira, vamos dizer assim, né? Que é alguém ali que já tem bastante experiência, né? Tipo, 8 anos de experiência ali já de desenvolvimento. Ele assume os maiores riscos nos projetos. Ele também é responsável por gerenciar os desenvolvedores que estão nos níveis mais baixos, né? Ele já tem uma ampla experiência, amplo conhecimento técnico, né? Então, seria mais ou menos isso, tá, gente? Quer acrescentar mais alguma coisa, Aline? Bem isso mesmo, né? Então, tempo é relativo, você deixou bem claro. Sim, relativo. Né? É só para vocês terem uma base, tá? Que eu falei, tá, gente? É só... Foi o que você falou mesmo, que o tempo é relativo. Se você se empenhar, você consegue em bem menos tempo, né? O Arley falou aqui, eu tenho muita dificuldade com Excel.
Aí você tem duas opções lá. Primeiro, faz o curso de informática com a gente. A gente também tem curso de informática. As profs também têm especialidades em outras áreas, né? Tem curso de informática, tem prof que dá aula de matemática, então tem outras partes aí. A gente foca mais na programação aqui, mas nossas profs aí são especialistas, são super profs, né? Tem super poderes em outras áreas aí também. Mas é a questão do Excel, né? O Excel, ele é uma base de dados, de certa forma. De uma forma bem simplória, o Excel é um banco de dados. Se você consegue entender bem o Excel, ele te ajuda depois a entender um banco de dados relacional, vai ser muito mais fácil mais pra frente, né? Que é esse que faz as relações aí. A gente aprofunda quando vai trabalhar exatamente com o banco de dados. Fora isso, tem que ter conhecimento básico, que é bem tranquilo, tá? Inclusive, eu tenho muitos alunos que começam a entender melhor o Excel depois que estudam o banco de dados, porque lembra muito. Mas não vai te afetar se você se empenhar. E também, se você quiser primeiro ter essa experiência com o Excel, vai te ajudar se você quiser ser um especialista em banco de dados, por exemplo. Mas não quero mexer com isso. Olha o tanto de carreira que a gente citou aqui, que você nem precisa se especializar com banco de dados. Você pode deixar para um profissional que se especializa e não focar nisso. Eu não gosto muito de banco de dados, eu vou confessar. Eu fugia de banco de dados a todo custo, não gostava. Eu fui aprender, fui rendir com banco de dados para questão de direcional, de disciplinas que eu cursei também, né, na graduação, no técnico, eu precisei. E acabei gostando, entendendo, mas isso foi uma escolha. Foi mais difícil, a gente vai até falar mais pra frente, depois a gente vai contar cada prova aqui, já fica em spoiler, mas pra frente a gente vai falar das coisas que a gente mais teve dificuldade aqui, pra vocês verem. É normal, gente. Não tem necessidade de gostar de tudo ou de saber tudo. Tem o full stack, mas tem o... Não, mas mesmo ele, né, ele entende, mas ele não sabe de tudo, porque quem é especialista é o front-end, ele se especializa mesmo a fundo, e o back-end especializa. O full stack, ele só conversa, sabe, né? Ele entende o que eles estão conversando, né? O que você gostar, se você quiser aprofundar, te garanto que você consegue. É só ter a orientação correta. E aqui, com a Super Prof, com certeza você vai chegar onde você quiser. Você falou tudo aí, Aline, às vezes a orientação que você precisa, e às vezes a gente já vem com aquele preconceito, né? Eu não gosto muito disso, porque você não teve orientação, alguém que, tipo, te ensinou de uma maneira diferente, aquilo que eu falei, né? Te explicou de um jeito diferente, às vezes explicou só de um jeito e ficou por isso mesmo, né? Então, você tendo essa outra orientação, essa outra visão, às vezes você fala assim, nossa, que legal. Igual eu estava falando de desenvolvimento web, você também, né, Aline? Eu tinha preconceito, vou falar mesmo, eu não gostava, assim, não quero. Não é que assim, não, é que eu falo assim, eu não quero, não é uma área que eu acho legal. Não tem interesse. Gente, quando eu comecei, eu falei assim, nossa, ficava maravilhado. Gente, que legal isso aqui. Tipo, mexer, olha o que eu consigo fazer. Vou te falar, Janaína, eu perdi o preconceito com o desenvolvimento web por causa do JavaScript. Então... mas vamos falar a verdade, eu gosto da parte de CSS, ficar brincando ali com as coisas, deixar bonitinho. Vocês não repararam que eu gosto de cor, assim, né? Então eu gosto de estilizar também. Mas assim, eu sou mais do back-end, se você olhar assim, sabe? Eu gosto muito. Eu aprendi a gostar, mas eu vou falar, o HTML também, eu aprendi a gostar. Hoje em dia eu gosto muito de HTML. Eu posso falar que eu domino bem. Tranquilo, né? É tipo, super tranquilo o HTML. Quando você tem alguém que te explica direito, você vê que não tem mistério. HTML é uma das linguagens de marcação, né? No caso, é maravilhosa. Você aprende super tranquilo. Faz sentido. Faz associação. Né? É o que você tá vendo. Então, quando dá esse insight, é uma delícia você mexer com CSS, o Bootstrap, o HTML. Mas o JavaScript de linguagem de programação, acho que foi uma das mais fáceis que eu já aprendi. Mas ela é muito gostosa. Muito fácil de aprender, né? Mesmo o React, assim, eu tenho até um amigo meu que me falou, você dá conta, você foi de boa com o JavaScript, você vai arrumar o React. E, de fato, o pessoal fazia tanto terrorismo com o React, muito gostoso também, viu? Aí começa a fazer sentido de por que o Facebook, o Mark Zuckerberg investiu nisso, né? Porque realmente é uma linguagem muito legal. Tranquila, né? Eu acho que o pessoal faz terrorismo, porque, igual eu falei, você tem que. Se você estudou JavaScript antes, nossa, tranquilo.
né? Você faz associações ali. Muda é claro que muda algumas coisas, mas assim, se você aprendeu bem uma, você consegue fazer associações, Mas consegue ir tranquilo. eu acho que o combo HTML, CSS e JavaScript bem consolidado, para depois você entrar com React, é muito mais fácil. Sim. Tem essa questão também. Então é o que a gente estava falando, faz uma base bem consolidada. Então a ordem como a gente estruturou o curso Na ordem correta. ajuda nisso. Isso, é porque também o pessoal às vezes quer pular etapas, né? Uhum. Sim, porque senão a pessoa fala, você vai estudar isso aqui lá na frente. Aí pula às vezes uma coisa importante, então corre muito com o assunto, aí não te deu tempo de entender, aí você fica, gente, como assim? Com um buraco aqui, né, no meu conhecimento. A gente tentou suprir isso da forma como a gente queria aprender, da forma como faz sentido. E já pensando agora, a gente intuitivamente conseguiu fazer as trilhas que seguiam, migravam para essas carreiras, para esses objetivos pessoais, né, de cada um. Sim. Então, mesmo ficou lindo, né, no nosso cronograma. Então, perfeito aqui. Então, para quem quiser iniciar do zero, aqui é o mais legal. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa nesse conteúdo, Janaína? Eu acho que não. Assim, se vocês ficaram com alguma dúvida, gente, manda aqui no bate-papo. Vocês querem que a gente acrescente mais alguma coisa? Fala, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui. Então, fala pra gente o que vocês acharam, o que vocês querem saber, alguma coisa que não ficou claro. Pode mandar aí nos comentários que a gente responde aqui para vocês agora. Vou dar um minutinho aqui para ver se alguém manda alguma coisa. Enquanto isso, enquanto vocês mandam as perguntas aqui, nós já acabamos falando um pouquinho sobre o nosso curso, né? Quem quiser se matricular, então, é só acessar o nosso site www.esquadrãoprofis.com.br. O link está na bio, então aproveita, vai lá na bio, já acessa o site. Tem, inclusive, os outros módulos lá já disponíveis para vocês verem um pouquinho assim. Tem um spoilerzinho do que vem. Tá liberado o que ainda. Tem por aí? Isso, que vem por aí tá lá. A gente tá liberado aí as matrículas para o primeiro módulo, que como a gente disse, é a base para vocês irem para qualquer uma das trilhas. Então, façam aí o módulo introdutório, que vai ser sucesso para o que quer que vocês escolham de carreira aí na Aprendam a base bem, que vocês vão longe. Vai ser sucesso, né? Eu também falei antes aqui, né, que a gente vai ter a nossa live, então confiram. Semana que vem, 19, semana que vem não tem live aqui, a nossa live semanal aqui no Instagram. A live vai ser lá no nosso canal do YouTube. A gente vai divulgando durante a semana, mas quem ainda não está inscrito, já se inscreva lá no nosso canal Esquadrão Profs. Digita lá, @Esquadrão Profs lá no YouTube, vocês já são direcionados aí para o nosso canal. Tem várias coisas legais, vários conteúdos já aguardando vocês. Toda quarta tem vídeo novo, então já se inscreve e já aguardem que no sábado que vem a gente vai estar lá. Todas as super profs juntinhas com vocês. Lá no YouTube, gente. Ó, só explicando, todo sábado a gente faz live, né, Aline? Só passa o cronograma aqui das nossas lives, por gentileza. Então, as lives do mês de agosto a gente ainda vai passar na semana que vem. Eu até tenho, mas eu tenho que olhar. Mas aí semana que vem é no YouTube. Aí deve sair postagem. Na primeira semana de agosto a gente já libera. Então, como a gente está fechando o mês de julho, última live do mês sempre é no YouTube, tá? Mas aí, as próximas lives a gente vai falar sobre mulheres na programação. A gente vai falar vários nomes, né? Grandes nomes aí na história da programação, nomes femininos, né? Essa representatividade da mulher. As nossas experiências na área aqui, de TI, né? Como mulheres da TI, da programação. Nós vamos ter também uma live especial aqui em collab com a Cecília também, do My English Online, né, que é um curso de inglês, nosso site sobre a importância do inglês na programação. Então já está aí confirmada para agosto também. Essa live vai ser bem legal. E aí no final do mês junta também as profs todas aqui para a gente trazer um conteúdo bem legal para vocês. A gente vai trabalhar essa temática das mulheres na programação também, que está bem atual, né? Tem crescido muito, né, a presença das mulheres na área, que é uma coisa bem legal. Nós somos um grupo, né, formado apenas por mulheres programadoras aqui, então é o nosso diferencial também, né, por mais mulheres na TI.
Não desprezando, né, os homens também estão muito importantes no processo, né? Que dão apoio para a gente também diariamente. Então, a gente está ganhando mais espaço também, porque já tem homens que já estão mudando essa visão de pensar assim, é igual eu estava comentando aqui, né? Web design é coisa de mulher, ou então programação é coisa de homem, a de exato é coisa de homem, não tem disso, né? E aí, hoje em dia, ainda bem as coisas estão mudando. E já temos reconhecimento igual da Ada, né? A nossa mascotezinha, nossa batalha em homenagem à Ada Lovelace, primeira programadora. Então, assim, para vocês verem como é que é um tema super legal da gente abordar também, até para vocês conhecerem como foram, né, essas participações das mulheres na história da programação. Tudo isso tem gosto aí, então vai ter muita coisa legal aí para vocês. Alguém perguntou alguma coisinha aí? Acho que não teve Não. Perdoar. Que foi? Explicamos bem, então? Ou ninguém entendeu nada? Eu fiquei agora tudo. O pessoal interagiu bem, acho que eles entenderam direitinho, deram as respostas boas aí, participaram bastante. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a live com a gente, tá? Gratidão aí. Aproveitem para chamar os amigos aí também para poder seguir o perfil, tá? Todo sábado a gente tem live. Participem também, se ficou alguma dúvida aí, vocês podem aí deixar nos comentários das postagens, no direct, né, que vocês podem mandar. Aqui o Arlen está perguntando, explica cientistas de dados. É da biblioteca, né? Tá interessado. Fica aí, Janaína, cientistas de dados. É o que a gente falou de analisar, tá? Qual a linguagem se usa? Uma das mais utilizadas é Python, de cientistas de dados, tá? Igual eu falei, tem a adequação, né? A linguagem mais adequada que o pessoal geralmente usa é Python. Quer acrescentar mais alguma coisa, Aline? É um profissional que é mais voltado, né, para a parte do back-end, né, vamos supor assim. Sim, que ele vai analisar dados ali, né, que ele recebe. Banco de dados também, de certa forma, né, SQL, acho que entra um pouquinho também aí. Basicamente, ele é especialista, como a Janaína falou, em analisar dados. É um profissional que tem habilidades técnicas também bem claras para resolver problemas que são mais complexos. Tem que ser uma pessoa que acompanha as tendências, né? Então, tem que estar se atualizando sempre. Gente, é parte de matemática também, tá? Porque você vai analisar dados, então você vai ter que trabalhar ali com mediana, aquelas partes de matemática. E a Érica, você tá aí na live, salva a gente aqui, a parte de matemática. A estatística. Né? Sim, estatística. Né? Estatística dos dados, né? Isso aí. O que você quer extrair? O que você quer fazer com esse dado, né? Aí depende da empresa também. Porque você vai extrair, você vai coletar, extrair esses dados, você vai fazer filtragem de dados, né? Você vai... Aí já estudou estatística. Então tá bom, já tem caminho dado aí, né? O Ali já estudou estatística. Então você entendeu o que a prof falou ali nessa parte. Você não é isso que faz em estatística, a gente analisa os dados, a gente coleta os dados, né? Tem as amostras, trabalha com essa parte de tendência, né? Então, é isso que faz o analista, cientista de dados, né? Essa parte técnica aí que ele vai aplicar. Aí vai extrair, vai apresentar gráficos, tendências. Então, seria mais essa parte aí, tá bom? Às vezes, trabalhar com alguma parte de inteligência para você fazer essa tendência, né? Extrapolar os dados, né? Hoje em dia, o cientista de dados trabalha muito com inteligência artificial também. Uhum. Porque a parte de cientista de dados é essa combinação, né? Estatística, que você já viu, matemática e programação, né? Então, se você tem essa parte aí, você já fez estatística, eu tenho certeza que você vai se dar bem, já entende um pouco da área, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que agora foi. Se lembrar de alguma coisa, manda direct pra gente, comenta aí nos stories, tá? E agora eu vou pedir pra vocês uma coisa, né? Quem gostou aí da nossa live, corre lá na nossa última postagem e fala o que vocês acharam. Qual foi o insight que deu pra vocês aqui, todo esse bate-papo aqui com a gente, aqui comigo e com a Janaína. Então, vou me despedindo aqui de vocês. Um grande abraço, boa noite, bom descanso, bom final de semana para você também, Janaína. Obrigada,
obrigada, você também adorei, essa live aqui. Obrigada, pessoal que acompanhou com a gente aqui. Obrigada, Arla, interagiu bastante com a gente, né? Gostei de ver seu interesse, muito obrigada. E obrigada a todos que acompanharam também, gente. Muito obrigada aí. Tchau, tchau! Tchau, gente.